Olá, pessoal, tudo bem? No podcast Max de hoje, iremos falar sobre tolerância e resistência às substâncias químicas por parte das pragas urbanas. Será que elas estão mais fortes, mais resistentes à aplicação de alguns produtos? Para responder essas questões, estou recebendo aqui o Marcos Takeaki, nosso gerente geral. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Letícia, e você? Tudo certo, Marcos. E além da sua presença, estamos recebendo também uma convidada super especial. Se puder apresentá-la para a gente. Vamos lá. Vamos apresentar a Camila Luna. A Camila ela é bióloga e mestre. É uma pessoa que tem muita experiência nesse assunto que a gente vai conversar agora. Inclusive, ela estava fazendo um doutorado em relação a esse assunto, né? Tudo bom, Camila? Como é que você está? Olá, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer, tá? Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar participando do podcast da Inset Max. É uma empresa que eu super admiro, né? Pela responsabilidade que ela tem com seus clientes. Então, agradeço de coração. É, Camila, a gente que agradece aí pelo aceite do convite, viu? A gente escutou, assim, super referências, né, a respeito aí desse tema, e realmente é um tema que levanta muita curiosidade e muita dificuldade também por parte, né, das controladoras de pragas em realmente fazer esse manejo, né, devido à resistência desses insetos, desses animais, de um modo geral. Mas antes mesmo da gente falar aí de substância química, de formulações, né, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, Camila, sobre a sinantropia, né? A palavra é difícil aí, mas aposto que todo controlador de praga sabe o que é, né? Que é realmente a condição desses animais se adaptarem ao nosso ambiente, ao ambiente humano, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso, né? certo. Então, muita gente ainda não consegue aderir a esse termo, né, de sinantropia, né? Muita gente fala apenas pragas urbanas. Mas não é tão simples, né? E a sinantropia, às vezes, também é muito confundida. Então, muita gente confunde sinantropia só pelos animais causarem algum efeito, né, alguma doença, por exemplo, em humanos. Mas não é bem assim. A sinantropia, né, é a capacidade que os animais têm de se adaptar ao meio humano, né? Já dizia, né, o nome, sinantropia, né? Sinan significa, né, a junção e o antropo vem de humano. Então, é justamente o poder de adaptação de um animal de poder conviver com o ser humano. Então, é, como é que eu posso explicar aqui sobre? Muitos animais, né, eles têm essa adaptabilidade, por quê? Porque nós, seres humanos, a gente dá condição a ele. E quais são essas condições? De acesso, alimentação e água. Então, a gente dando essas condições a ele, então, certos animais, tanto por sua fisiologia, né, pela sua capacidade também de se adaptar não apenas a isso, né, tem as questões fisiológicas também, mas ele consegue se adaptar ao meio ambiente com o ser humano. Perfeito, Camila. Bom, são os famosos 4 As, mas a gente discutiu aqui que tem até um 5, um quinto A, né? Que é o apego, o amor, né? As pessoas aguardarem objetos, acumular coisas. Ah, beleza, né, Camila? E assim, a gente sabe, né, também que esses animais, né, vou dar um exemplo aí de baratas e outros insetos menores, né? Que além de tudo isso, eles são menores, eles conseguem aí se esconderem, né, se protegerem mais também, né? Isso tem relação também? Com Que é o certeza, abrigo, Letícia, né, que tem a a gente fala, relação. né? Tem relação. A gente pode citar muitas baratas, né? Baratas, elas precisam se esconder, elas têm um hábito noturno. Então, se ela não tiver um abrigo onde se esconder pela parte da manhã, ela não consegue se adaptar ao meio, né? Então, a gente dando também essa característica do abrigo, né? Dando esse primeiro ai, digamos assim. Então, as baratas, elas conseguem se adaptar facilmente. E, assim, as baratas, a gente pode citar muito sobre elas, né? Como um dos principais animais sinantrópicos. Por quê? A barata, ela pode ser encontrada no mundo todo, né? Principalmente, a gente pode falar das espécies principais que tem aqui, né? No Brasil, que é Platela germânica, Periplaneta americana, Supella longipalpa, que tanto Blatella quanto Supella, elas têm origem na Ásia ou na África,
e elas conseguiram se espalhar pelo mundo todo, justamente porque embarcações, né, trouxeram para outros continentes, e elas conseguiram, graças a esses ais, né, todos esses ais que nós temos, elas conseguiram se manter, pela fisiologia delas e pela biologia que elas têm. Ô Camila, até eu lembrei aqui de um mito, né, que falam que as baratas são capazes de sobreviverem até a meteoros, né, a coisas astronômicas, assim, mas é porque elas realmente têm essa capacidade de se esconder, né, não é porque a barata é resistente, a gente sabe, estamos falando sobre isso, mas também não é tanto assim, né, gente, o meteoro é capaz de matar a bichinha, né, então é um mito aí que eu lembrei. Ô Camila, e assim, sem cabeça? É isso Ela mesmo? Me consegue, explica isso. pronto, a barata ela consegue viver sem a cabeça, se eu não me engano, até 7 dias, porque os órgãos vitais delas não estão na cabeça, né? Tá em todo o tórax. Então, se ela vive sem a cabeça, ela morre por quê? Ela não tem como se alimentar, ela não tem como tomar água, então é por esse motivo que ela morre, mas ela consegue viver sem a cabeça. Agora, essa questão aí de se vier bombas atômicas e tal, o caos todo no mundo, isso ela realmente não consegue sobreviver. Mas olha, mas a bichinha tem uma capacidade de resistência, ainda mais nessa questão aí de ficar 7 dias sem cabeça, Marcos. O que é isso, Marcos? Não, é esse bicho que a gente está enfrentando. Mas que coisa não. Mas assim, se deixar eu falo de barata o tempo todo, porque assim, eu não gosto, então eu gosto de falar modos de combater de todo jeito, né? Mas falando assim, de um modo geral, Camila, até de outros animais, né? Eu acredito que também tem a ver, né, com o processo evolutivo delas, né? Desses animais no geral, né? Que eles são muito antigos, né? E eu queria que você falasse pra gente aí também dessa questão aí histórica, né? Até os dias atuais, né? Então, Letícia, todos os animais, né, são muito antigos, são mais antigos que o próprio ser humano, né? Isso é uma característica evolutiva mesmo, que sabemos que nós somos os últimos, né? Os últimos seres a evoluir, né? Falando historicamente. Então, antes a gente não tinha como estar combatendo, né? Muitas dos controles que eram feitos, a maioria era controle mecânico. Então, não eram controles efetivos, né? Então, graças a essa falta do controle, então muitos animais, os considerados praga, né, principalmente, eles tiveram essa capacidade, né, de sair dos seus locais e estar cada vez mais se espalhando. E graças, né, a essa adaptabilidade que eles tinham, eles conseguiram se manter, né, até os dias atuais. Só que chegou já num nível tão alarmante, né, eles conseguiram se adaptar tão bem, que hoje já é assim, tem que ter o controle sempre, mas a gente sabe que é impossível a gente extinguir todos. Perfeito, Camila. E é assim, é uma curiosidade que eu tenho, né? Esses animais, eles são capazes, né, Marcos, de se adaptarem aí ao ambiente, como você mesmo falou, eles foram se adaptando até chegarem à forma atual, né? Mas, assim, falando de resistência, já puxando para a parte de produtos, resistência química, né? Esse processo evolutivo, Marcos e Camila, pode ter contribuído para que esses animais ficassem mais resistentes à presença aí de produtos químicos mesmo? Tem alguma relação? Então, Letícia, como é que acontece o fenômeno de resistência, tá? A resistência é uma característica genética, tá? A gente pode até começar a falar até um pouco também sobre tolerância e resistência. Eu posso até utilizar uma história, tá, de roedor, que eu achei super interessante também, que eu estava lendo até um certo dia desse, que os roedores, por exemplo, eles já teve uma preocupação é, sobre como combater roedor, porque o único praguicida, né, o único raticida, na verdade, que existia, não estava mais combatendo. Por quê? O que foi que aconteceu? Os roedores, eles começaram a se alastrar, né, no mundo todo. Então, antes, como eu já tinha falado, né, a gente utilizava muito armadilhas mecânicas. Só que essas armadilhas mecânicas chegou uma hora que não estava mais controlando infestações. Então, daí que se criou, né, os raticidas de primeira geração. Vieram os raticidas de primeira geração. Esses raticidas de primeira geração, como é que qual era o efeito deles? Os raticidas de primeira geração, eles não matavam com uma única dose, né? Para eles causarem esse efeito, o roedor ele tinha que estar consumindo esse raticida
e em 48 horas ele tinha que consumir uma segunda porção, né? Então era um efeito acumulativo no roedor, não matava com a primeira dose. Só que qual era o problema disso? Se eu coloco um raticida num determinado local que está super infestado, então o roedor vem, ele come uma parte, ele se ele está satisfeito, ele sai do local, vem outro roedor e come. Só que aí o que acontece? Acabava o raticida daquele local. Quando o roedor vinha no outro dia para, né, se alimentar novamente, já não tinha mais. Então, para o metabolismo dele, né, para o raticida fazer efeito, ele tinha que consumir pelo menos em 48 horas, porque 48 horas é o prazo que o corpo dele já tinha metabolizado todo esse raticida. Então, isso foi uma característica que já deu o ponto-chave para começar a resistência. Então, as pessoas elas não tinham noção disso, né, desse efeito acumulativo do raticida no roedor. Então, o que acontece? Vamos colocar nos dias atuais, né? O técnico ele vai, digamos, num cliente mensal, ele coloca o raticida e só vai no mês seguinte. Então, isso já acontecia, né, no passado. E foi isso que aconteceu com o roedor. Iam lá, colocavam o raticida, os roedores comiam, em 48 horas ele não tinha mais o alimento, então o raticida não fazia mais nenhum. E daí o que acontece? Ele começou a adquirir uma tolerância àquele raticida. A gente não fala ainda de resistência, ele começou a adquirir uma tolerância. Então, começaram a perceber que ele já estava tolerante àquelas doses de raticida. E eles começaram a aumentar as doses e tudo mais, só que não estava mais tendo efeito. Por quê? Resistência tem a ver com gerações. Então, aqueles roedores, eles se reproduziam, os nascidos, eles já tinham essa tolerância e eles iam adquirindo ainda mais a tolerância, né, ao ponto que eles iam se alimentando do roedor. Então, surgiu uma época que esses raticidas, né, de primeira geração, eles já não faziam mais efeito. Então, foi aí que veio, né, França, Inglaterra vieram, né, com a fabricação dos raticidas de segunda geração, que são os raticidas que a gente utiliza hoje, né, que tem é, o efeito de... Nossa, esqueci a palavra agora. Dose única. Do sangue. Não, é a dose única, mas é o efeito do sangue coagulante. Anticoagulante. Anticoagulante. É justamente o efeito anticoagulante. Então, isso, né, causou uma pressão de seleção desses roedores para que eles tivessem resistência. E assim, a resistência é algo que é de geração em geração. Roedores, né, eles têm a biologia um pouco maior, por exemplo, do que as baratas, um pouco não, digamos que bem maior do que a barata, né? Então, para que tivesse esses roedores resistentes a um raticida, vieram aí décadas para que isso ocorresse. Então, evolutivamente, é justamente isso. Antes era a falta de conhecimento, né, das coisas, a falta de conhecimento e de como a gente lidava também com as pragas. A gente não tinha equipamento suficiente para que essas pragas não adquirissem a resistência. E hoje nós temos. Uhum. Perfeito. Letícia, só fazer um parênteses aqui, eu acho que é importantíssimo isso. Muitas vezes, pessoas e empresas culpam, esse produto não está funcionando, né? Mas assim, o que acontece? Todo o produto químico, ele obedece a um conceito que a gente chama de dose-resposta. Então, às vezes, não é que está funcionando, você pôs pouco raticida, uma infestação gigantesca, sei lá, você tem 100 ratos, você pôs raticida para 10, não vai funcionar, vai matar 10 ratos. Os outros 90 vão permanecer vivos, porque você colocou uma quantidade muito pequena, né, de produto, de raticida, e obviamente não funcionou como você gostaria. Então, assim, é muito importante a gente distinguir isso também, né, que às vezes você falha, você tem uma falha porque você não colocou a dose correta, e aí não só de raticida, eu estou falando de inseticidas também, então você faz uma subdosagem, que eu acredito que esse princípio, né, dos raticidas, ele funcionou como uma subdosagem. Então a subdosagem é um erro muito grande. E quando você faz uma subdosagem, você vai acostumando aquela praga a conviver com esse nível de produto químico, né? E aí é o que a Camila falou.
de geração para geração, você, na verdade, vai selecionando, né, populações que têm uma condição muito melhor do que aquela originária. Então, é muito importante você obedecer às dosagens recomendadas pelos fabricantes, para você não ter esse risco de subdosar. E acho que você deve falar um pouquinho também sobre isso, né, Camila? Que a superdosagem também é um processo que você pode estar selecionando indivíduos super resistentes. Então, muito cuidado para não cometer nenhum desses dois erros, ou de subdosar ou de superdosar. Você pode falar um pouquinho mais para a gente, Camila, sobre isso? Posso sim. Então, eu escuto muito técnico e a gente entra também naquela importância de sempre ter treinamentos, né? Toda empresa ela tem que investir em treinamentos dos técnicos. Eu escuto muito dos técnicos, por exemplo, chega num local, um ambiente e o tratamento é para barata. Então o técnico fala assim: "Ah, o local não estava nem infestado, então vou economizar produto". Então, se a dosagem, por exemplo, era 40 ml para 10 litros, ele usa 20, né? Então, ele começa a colocar aquela dosagem mínima, não é nem mínima, né? Aquela dosagem que não é recomendada, ele começa a utilizar aquilo e vai se perpetuando. Todo mês ele vê que não está tendo infestações altas, ele vai colocando aquela dosagem e o que acontece? As baratas que existem ali no meio já, elas começam a adquirir a tolerância. Então, durante a vida, a gente sempre adquire tolerância a tudo que a gente consome. Então, elas começam a adquirir tolerância, só que não mata. E também não vai afetar a capacidade reprodutiva delas. Então, elas vão se reproduzir. Elas se reproduzem e já nascem as baratinhas com aquela capacidade de tolerância. Só que daí ele vem, coloca aquela dose que não é recomendada, e essas baratas que já são tolerantes, elas vão adquirir ainda mais a tolerância. Até um ponto que o local vai começar a ter a infestação, né? Vai começar a aumentar o nível de infestação, ele vai começar a usar a dosagem que é recomendada, e mesmo assim a dosagem recomendada não vai mais ter efeito, porque aquelas baratas, né, durante algumas gerações, as 3 ou 4, 5 gerações depois, elas vão começar a adquirir a resistência. E ao mesmo tempo também tem aquilo, chego no local, o local está super infestado, então eu vou superdosar. Se é 40, vou botar 50, vou botar 60, e começa a superdosar. Só que, fisiologicamente falando, nós humanos, por exemplo, nós temos os mesmos corpos, os mesmos órgãos, mas nosso corpo não reage, né, da mesma forma a tudo que a gente consome. Alguém pode ser alérgico a dipirona, alguém pode ser alérgico a paracetamol, já outros não são. Então, a mesma coisa funciona também para todos os tipos de animais, inclusive insetos. Então, você está colocando uma dosagem alta, tem sim animais, né, os insetos, que já são tolerantes àquela dose e que aquela dose não vai surtir efeito. Eles são fortes o suficiente, são jovens o suficiente para que aquela dose não faça efeito. Então, uma ou outra ali vai sobreviver. Não, a letalidade não é 100%. Uma ou outra sobrevive. Então, isso é o que vai dar a característica, né, de ela poder se reproduzir e de geração em geração a gente vai causando fenômeno de resistência. Camila, o pessoal costuma falar assim: esse produto vai causar resistência. Explica pra gente, é errado esse conceito, né? É raro. É errado, né? É errado esse conceito. Porque não é o produto. É como a gente diz, a dose é que faz o veneno, tá? Então, se a gente está aplicando o produto de a forma adequada, do jeito que ele diz que é para ser aplicado, tá ótimo. Só que também tem um porém. É aí que a gente entra com o MIP, né? O manejo integrado de pragas. A gente sabe que tá aplicando sempre o mesmo produto e a mesma dosagem também pode causar resistência, tá? Não é só porque a gente está aplicando de uma forma certa. Tá? Então, o manejo integrado de pragas ele é super importante porque ele vem com essa troca de princípio ativo. A gente tem que estar trocando, pelo menos a cada 3 meses, a cada 6 meses, os princípios ativos. Na agricultura, isso já é certo. Já se tem muitos estudos sobre como fazer aplicações, né, como é o manejo. Cada princípio ativo, a troca de cada princípio ativo.
Então, no controle de pragas, a gente sente um pouquinho essa falta. Mas é errado sim também a gente estar sempre aplicando o mesmo produto químico, porque a gente tem que ter essa troca. O animal ele consegue também se adaptar ao mesmo princípio ativo. É por isso que é importante a gente sempre estar trocando. Entendi. Mas assim, nesse caso, o conceito também é errado porque não é o produto que causa, né, a resistência. Na verdade, você vai selecionando, né, aquele Justamente, a pressão de indivíduo seleção. que... Exatamente, a pressão de seleção. E é por isso que a Inset Max, ela contribui bastante, né, com o controle de pragas, porque a gente tem alguns produtos, né, Camila, que eles têm misturas, né? E ao invés de você fazer esse rodízio a cada 3 meses, você já entra com um conceito, né, de mistura que vai facilitar, né, digamos assim, ou dificultar a existência de indivíduos resistentes, né? Justamente, Marcos. Um dos produtos que eu mais falo, né, que eu mais indico, né, é o Screen. O Screen, ele é perfeito para fazer essas aplicações, porque ele mexe, né, com as fases, né, com todas as fases dos insetos. Inclusive, né, ele quebra essa questão da resistência, né, como a gente tem todas as fases sendo modificadas do inseto, inclusive chega na mortalidade, então é um dos produtos que eu mais indico. É muito importante. Existem, né, Letícia, existem várias formas de você fazer o rodízio, né, de produtos, né? Você pode optar, por exemplo, para um determinado momento utilizar um grupo químico, sei lá, usar um piretroide, e daqui a 2, 3 meses utilizar um outro grupo químico, mas isso acaba levando um certo tempo. Então, quando você faz uma mistura, você em uma única aplicação, você já está eliminando a possibilidade de você ter ali sobrando algum inseto que seja resistente àquele determinado grupo químico, né? Então, isso facilita muito o controle, né? A gente acaba tendo uma operação mais barata, um controle mais efetivo, porque antigamente também o pessoal fazia muita mistura, né? Mas nem sempre essas misturas dentro da empresa elas têm, digamos assim, a eficácia que a gente gostaria. Ou então a gente acaba fazendo uma mistura que pode causar outros tipos de problemas que a gente não conhece, né? E quando a mistura ela já vem da fábrica, isso é positivo porque você não precisa se preocupar se a cauda vai estar homogênea, se você vai ter algum tipo de reação ali que você não esperava, se você vai diminuir mesmo até a eficácia, porque da mesma forma que a gente fala de conceitos de potencialização, existem substâncias que se você misturar, elas se anulam. Então, você pode até ter um risco de antagonismo aí nesse caso, né? De diminuir a eficácia do produto se você fizer uma mistura equivocada. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões aí. Nossa, mas isso é muito interessante, Marcos, que inclusive o tópico aí que a gente levantou, no caso eu que sou curiosa, né, até levantei a questão aí da mistura, né, assim, do uso de mais de uma substância, né, então, primeiro que o conceito foi muito bem explicado nesse quesito aí, né, que é muito melhor você pegar já o fabricante, onde se tem um estudo, se tem um desenvolvimento dessa fórmula, né, e vocês acabaram de desmistificar algo que eu acreditava, por ser leiga no assunto, claro, que as substâncias, na verdade, assim, elas existem, essa mistura existe para matar, né, assim, os mais fortes, quando na verdade tem a ver realmente com a tolerância, né, para que o inseto, a praga, né, não fique tolerante, né, a tal substância. Isso é muito legal, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, Camila, sobre isso, né? Que eu acabei de desmistificar um conceito aqui que eu achei maravilhoso, que vocês acabaram de explicar. Então, Letícia, o que acontece? Cada princípio ativo, ele mexe com o sítio ativo de um animal, tá? De um inseto. Então, uns vão mexer, né, na parte reprodutiva, outros vão mexer na parte neurológica, né? E cada princípio ativo, ele tem sua função. Então, o que acontece? A mistura, né, quando ocorre, eles geralmente as pessoas elas tentam fortificar o produto. Então vou fazer uma mistura para que a mistura mate mais rápido. Vou fazer uma mistura porque é, esse aqui ele é muito bom desalojante e esse aqui ele mata rápido. Então vou, né, colocar os dois para ver, né, como é que é a forma. Então muita gente ela tem
essa capacidade de fazer isso. Só que isso também contribui, né, com a resistência. Não tem nenhum estudo por trás do que é que acontece. E uma das coisas também, um dos pontos que a gente deve se preocupar, não é o efeito imediato do produto, mas o efeito crônico. O que é que aquilo ali vai causar daqui a uns anos? Inclusive, não só pensando também na resistência do animal, mas como também pensando no meio ambiente. O que é que aquilo ali vai causar depois de uns anos, essa mistura que é que eu estou fazendo? Não tem nenhum estudo por trás. Então, é muito melhor você investir em produtos que já venham de fábrica, né? Porque a gente sabe que já tem estudos por trás, o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer, que são produtos mais seguros, né? Que vai ter diferentes princípios ativos, né? Que vai mexer com diferentes sítios ativos, né? Do animal, ou seja, vai mexer com cada característica diferente do animal e vai fazer o efeito que a gente espera, né? Que é o controle. Uhum. Viu, Letícia? Tem até um exemplo bem bacana. Hoje nem tanto, mas até uns 10, 15 anos atrás, assim, um dos produtos que era mais vendido era o DDVP. O DDVP, ele é um produto de ação de choque, né? E assim, ele como tem essa ação de choque muito forte, as pessoas achavam que aumentando a dosagem de DDVP, eles iam ter um choque ainda maior, sabe? Mas não existe isso. A verdade é que existe um limite de dose onde você vai ter, digamos assim, um resultado mais rápido. E aí é um erro as pessoas acharem que quanto mais rápido ou melhor, né? Tanto é verdade que há 10, 15 anos atrás, a maioria dos produtos, eles trabalhavam com dose de 1%, sei lá, 100 ml do produto para 10 litros de água. Uma dose tradicional. Hoje, uma boa parte dos produtos trabalham com 0,25%. E está muito de encontro com o que a Camila falou. Hoje, a gente com 4 vezes menos produto no ambiente, a gente tem o mesmo resultado. Ou seja, a tecnologia está em você conhecer a biologia do inseto, você conhecer como ele se comporta, como se dá esse processo de resistência, como se dá a ação, né, dos inseticidas. Então a Camila falou bem, cada inseticida ele tem uma ação diferente, geralmente dividido por grupos químicos, né? Então, quando você faz um trabalho, por exemplo, que é outro erro que acontece muito na prática, né? O controlador de pragas, eu vou misturar aqui uma cipermetrina com uma bifentrina, com uma praletrina. Geralmente você não tem um resultado muito melhor, porque você está utilizando o mesmo grupo químico, diferentes ativos, né? Mas todos eles são piretroides. Então você não consegue atuar no inseto em sítios diferentes. Então você não tem, digamos assim, um benefício tão grande em fazer essa mistura. Agora, pior do que isso é quando eu escuto falar o cliente assim, não, agora eu estou usando a cipermetrina da Inset Max, mas eu faço um rodízio. Mês que vem eu compro da X, o outro mês eu compro da Y, mas é tudo cipermetrina. Aí é a pior coisa que você está fazendo. Porque, na verdade, você não está mudando o princípio ativo. Você está mudando só o fabricante. E eu já escutei muito isso, Letícia. Por incrível que pareça, eu já escutei bastante isso. Então, a gente tem muito disso, né? De mudar a marca, fazer uma mistura com o mesmo grupo químico, não adianta absolutamente nada. Você vai ter provavelmente o mesmo resultado, né? Ou então aumentar a dose demais, quando na verdade você tem que trabalhar com inteligência, né? Com certeza, estratégia e realmente, né, saber conhecer o ciclo de vida de cada praga, cada comportamento, né? E a Camila, melhor do que a gente, pode falar sobre isso, né, Camila? Quão importante é você esse conhecimento, né, dessa biologia de cada praga, né? Letícia, eu vou dar um exemplo prático, né? Baratas, tá? Aqui em Recife, por exemplo, a gente tem duas baratas que são bastante comuns. Excluindo um pouco o periplaneta, tá? Mas a gente tem duas baratas que muitos técnicos hoje confundem bastante, que é Blatella germânica e Supella longipalpa. Então, as baratas, né, para quem é leigo, olha as duas, elas têm quase o mesmo tamanho, né? Mesma, digamos assim, o mesmo jeito de viver, né? Mas elas são diferentes biologicamente falando.
Então, para se fazer um tratamento correto, é preciso conhecer a diferença. Por quê? Platela germânica, né? A gente tem aí ovos eclodindo no período de entre 20 e 30 dias. Aqui em Recife, né, pela temperatura e tudo mais, mas entre 20 e 30 dias a gente tem ovos eclodindo. Já supela longipalpa, a gente tem quase 3 meses para um ovo eclodir, de supela longipalpa. Então, o que acontece? Muita gente, por exemplo, quando vai vender serviço aqui, faz o seguinte, serviço de infestação de baratas, então, o técnico vai fazer uma aplicação e depois de 20 ou 25 dias ele vai fazer uma reaplicação, justamente pensando na biologia de Bactéria germânica. Mas aí, né, se tratando, se for supela longipalpa, um reforço depois de 25 dias não vai surtir tanto efeito, porque a gente vai ter ovos depois eclodindo aí em 3 meses, basicamente. Então, é muito importante a gente conhecer, sim, as espécies que a gente está tratando. E eu digo até, é muito importante, né, a função do biólogo mesmo nas empresas, porque a gente precisa conhecer a espécie, precisa conhecer a biologia para saber o modo correto de tratar. Até também porque isso também pode causar, né, futuramente resistência. O técnico não sabe qual é o animal que ele está lidando, ele não sabe como fazer o tratamento e acaba, né, gerando essa pressão de seleção, né? Então, com essa pressão de seleção, acaba aí acontecendo esse fenômeno de resistência. A infestação vai aumentando, o técnico não sabe por que está aumentando, aí começa a usar altas dosagens e essas altas dosagens também não vão adiantar. Então, é sempre importante a gente saber, né, a biologia de cada animal que a gente vai fazer o controle. Com certeza, senão vira bagunça, né? Esse processo de resistência, Letícia, também está muito associado ao ciclo de vida. Porque quanto mais rápido o ciclo de vida, maior o número de ciclos por ano, maior a probabilidade, por exemplo, de acontecer alguma variação genética, alguma mutação que propicie uma resistência, né? Então, mosca, por exemplo, é um dos insetos que tem um ciclo de vida mais rápido. Até por isso, ela é muito utilizada em estudos de resistência de inseticidas. E como ela tem esse ciclo de vida muito rápido, estatisticamente, a quantidade de mutações que acontecem, elas são maiores do que, por exemplo, no inseto que tem um ciclo de vida de 6 meses. A mosca, em 15 dias, ela completa o ciclo dela inteiro. Às vezes até menos, de 10 a 15 dias, né? Então, é muito importante a gente conhecer o ciclo de vida justamente para a gente ter as intervenções na hora correta. Entendi, Marcos. Nossa, interessante isso. Então, assim, pegando o exemplo da barata, que até a gente comentou, falando aí de blatela e de supela, né? Então, isso quer dizer que o ciclo de vida da blatela é mais rápido, né? E o da supela até que a Camila falou, até 3 meses para eclodir um ovo. Então, isso quer dizer que a diferença entre a tolerância de uma e de outra espécie também tem essa relação que você falou das moscas, né, Marcos? Pode acontecer. Então, você tem uma possibilidade, uma probabilidade maior de ter uma tolerância, uma resistência na blatela, que tem um ciclo de vida mais curto, né? É até muito comum o pessoal falar, a blatela é muito mais difícil de controlar do que periplaneta. A verdade é sim, a periplaneta, ela tem um ciclo de vida muito mais longo do que da blatela, né? Ela também tem uma capacidade menor de se esconder do que a blatela. Então, as pessoas confundem muitas vezes resistência com essa característica, né, que está muito associada a comportamento e ciclo de vida, né? Além dela ser muito maior. Lembrando sempre que toda ação de produto químico está relacionada à dose, ou seja, quantidade de princípio ativo versus peso. Então, se você fizer uma relação de peso, você vai entender que a blatela, ela pode ser que não seja tão mais resistente que a periplaneta, é uma questão de peso, mas que com certeza a probabilidade de ter o desenvolvimento de uma tolerância, de uma resistência em insetos de ciclo de vida menor, isso aí não tenho dúvida, né, Camila? E isso é até uma ressalva também, que é muito difícil você encontrar, por exemplo, trabalhos com supela longipalpa, justamente pelo ciclo de vida dela ser maior. É muito complicado, por exemplo, você trabalhar em laboratório, você pegar um ciclo de vida e trabalhar com resistência em supela longipalpa, porque é muito grande o ciclo de vida.
Eu acho que para a gente ter um trabalho, né, bem feito com os pelargons de palpa, por exemplo, sobre resistência, a gente tem que pegar no mínimo uns 6, 7, 8 anos, né? Tem que fazer trabalhos com ela justamente pelo ciclo. É muito bom a gente deixar claro, né, que resistência não, o animal durante a vida ele não consegue adquirir a resistência, né? A resistência é um processo, né, uma pressão de seleção genética. Então, o animal ele só vai adquirir a resistência após gerações. Ele precisa reproduzir e ir reproduzindo, gerando descendentes para adquirir resistência. Durante a vida, ele consegue a tolerância. A gente consegue tolerância, né? Às vezes a gente vai tomar um remédio, então esse remédio ele tem um efeito colateral forte, mas depois de uns meses a gente tomando esse mesmo remédio, a gente já nem sente mais os efeitos. Ou seja, a gente adquiriu a tolerância. Mas a resistência, né, é algo só de gerações. Então, como o Marcos falou, né, o animal, quanto menor for o ciclo de vida dele, então é mais arriscado que ele tenha resistência a certos princípios ativos, né? Então é por isso que é importante o manejo. Quer ver uma informação bacana? Da mesma forma que o inseto adquire resistência, ele perde a resistência se não tiver pressão de seleção. Eu trabalhei muitos anos em laboratório. E as baratas que a gente usava lá para fazer os testes de eficácia tinham que ter no mínimo 7 gerações sem contato com nenhum inseticida. Nossa, interessante isso. Então, assim, é uma barata que ela não foi submetida a nenhum tipo de pressão de seleção por produtos químicos. Então, ela não tem resistência, ela não tem tolerância, é uma barata, digamos assim, zerada. A barata doméstica. Uma barata zeradinha. E é importante no laboratório você ter esse tipo de barata zerada, porque quando você testa produtos diferentes, para que você não tenha resultados falsos positivos, por exemplo, ou falsos negativos, entendeu? Então é importante você fazer o teste de laboratório com insetos zerados, que não tenham resistência. Aí depois, em paralelo, se você quiser testar também, não, vamos submeter esse produto a uma população resistente, para ver o comportamento desse produto, bacana, ótimo. Mas originalmente você tem que trabalhar com insetos zerados, que não tenham resistência. Inseto né? Nutella, inseto raiz. Cadeirinha, E então, Marcos, gente. a gente pode entrar também num assunto que eu acho também super interessante, que, como você falou, para se trabalhar, né, com essas baratas, você precisou ter pelo menos 7 gerações sem contato com o princípio ativo. Mas existem estudos também, né, que a gente fala sobre resistência cruzada, que eu acho um fenômeno incrível, como por exemplo, nós temos memória genética. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, né? Nós temos memória genética. Então, o que acontece? Se essas baratas elas vieram, né? Se essas gerações elas vieram de baratas resistentes, né? Que já têm resistência a algum princípio ativo, possa ser que quando ele utilize outro princípio ativo, haja uma resistência cruzada. É como se a memória genética, né, da barata ela lembrasse do efeito do sítio ativo. Eu não sei se é a forma mais clara que eu estou explicando, mas ela pode também ter uma certa resistência mesmo sem nunca ter havido contato com o inseticida. Então, tem muitos estudos que falam sobre essa resistência cruzada, então também é super importante a gente saber sempre os princípios ativos que foram utilizados naquele local. Justamente que isso pode levar ao entendimento de por que talvez o uso daquele princípio ativo não esteja dando certo. Porque pode ter sim uma resistência cruzada. É um fenômeno bem raro, sabe? O local, como eu disse, né, tem que ter esse processo, né, essa pressão de seleção durante um tempo, tá? Para que venha a ter esse fenômeno da resistência cruzada. Mas eu acho bem interessante também a gente falar sobre isso, da importância do técnico ir e sempre saber o que eram que estavam aplicando naquele local, caso haja alguma dificuldade, né, no tratamento de infestações. Camila, é verdade. Assim, tem um caso prático de resistência cruzada de piretroides com fenilpirazol, que é o fipronil. Existe alguns trabalhos que constataram essa resistência cruzada. Apesar daquele inseto nunca ter entrado em contato com o fipronil, mas como ele entrou muito em contato com os piretroides, eles tinham essa resistência cruzada.
Um outro fato que aconteceu muito no passado, eu não sei como é que tá hoje, viu, Camila? Mas assim, que me chamava muita atenção. Antigamente, não existia fipronil registrado líquido para controle de baratas, era só para cupim e formigas. E o pessoal usava indiscriminadamente o fipronil para controle de baratas líquido. Então eles pulverizavam muito fipronil. Em determinado momento veio o gel de barata e muitos deles são à base de fipronil. E ele não funcionava o gel de fipronil. Por quê? Porque justamente existia uma tolerância já ao fipronil em função do uso indiscriminado, né, de inseticidas líquidos à base de fipronil no passado e anteriormente. Então, é mais ou menos assim, você estava submetendo a uma superdose, né, de fipronil líquido, e quando você punha lá uma pontinha de fipronil, né, num gel, ele não fazia o mesmo efeito, apesar de serem modos de intoxicação diferentes, né, porque geralmente líquidos é por contato, enquanto que o gel é por ingestão. Você tinha resultados muitas vezes que não eram satisfatórios. Então a gente mudava, era o mesmo gel, mudava o princípio ativo, sei lá, punha uma sulfuramida, punha uma hidrometilnona e o produto já funcionava, né? Então isso acontece. Maravilha então, Camila. E você teria alguma consideração final, algum conselho? Então, Marcos, o conselho que eu dou, né, todo mundo que trabalha nessa área, todo mundo que faz aplicação diariamente, né, é que sempre tente ter o máximo de conhecimento possível sobre a espécie que está sendo utilizada, né. Leia muito sobre a questão sobre resistência, porque existe, tá? Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa questão da, digamos assim, segurança pública vinda dos órgãos federais, né? Mas, por exemplo, tem um exemplo nos Estados Unidos que teve uma casa que todos os princípios ativos que eles tinham utilizado não estava mais fazendo controle, né, de Bacilla germânica, não estava mais fazendo controle. Então, o que aconteceu? A prefeitura da cidade teve que chamar, né, os bombeiros e tudo mais. Essa casa teve que ser queimada, teve que ser Nossa totalmente Senhora. incinerada, porque foi, teve que ser totalmente incinerada. Então, lá eles têm esse problema, né, essa preocupação, porque a resistência lá ela chegou a um nível alarmante, onde nenhum princípio ativo que era autorizado, né, a uso não estava mais surtindo efeito. Então essa casa ela teve que ser destruída junto com todos os baratos que tinham dentro, né, que foi a única forma que eles viram para acabar. É um caso de saúde pública. Então, eu sempre digo, é muito importante que a gente sempre esteja, né, adquirindo conhecimento em relação a isso, em relação aos produtos que a gente está utilizando, sempre fazer, né, a escolha correta do produto, que é super importante no manejo, inclusive, né, ligando também com a biologia, o comportamento da espécie no ambiente. Também não é apenas conhecer o comportamento da espécie, como também sempre observar o local que está sendo, né? Às vezes, o ambiente, né, a casa, por exemplo, ela está sendo bem tratada, mas a casa do vizinho não está. Então, sempre alertando ao cliente, né, que pode acontecer reinfestações, justamente porque a casa do vizinho ela não está sendo tratada, né? Então, todas essas formas de aplicações, elas vão gerar, sim, bons resultados, né, no controle da praga, né, do local. Uhum, perfeito. E para que não chegue nesse estágio aí da casa, né? Você já pensou a gente ter que sair queimando casa? Que doideira, né? Camila, quero. Não, com certeza. Quero reiterar aí que esse tema foi muito legal, foi muito importante essa discussão, esse bate-papo, porque realmente, mesmo os profissionais aí ainda confundem, né? E os leigos ficam impressionados com tanta informação interessante. E muito obrigada, viu, Camila, por ter aceitado aí participar do nosso podcast. As portas estão sempre abertas. Uma vez integrada aqui no podcast, a gente quer sempre, tá? Então, sinta-se à vontade também para sugerir algum tema, que estamos aqui dispostos a recebê-la mais uma vez. Eu que agradeço, muito, muito lisonjeada pelo convite, tá? Agradeço muito, de coração. Obrigado, viu, Camila? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham absorvido mais informações de um conteúdo super bacana e ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.